Olá, esse é o primeiro módulo do curso sobre editais e vou estar falando aqui basicamente uma introdução geral sobre o que são editais, para que eles servem, por que eles existem, onde encontrar, qual que é a estrutura básica de um edital, a importância de você ler as regras e uma pequena preparação, um preview do que a gente vai encontrar nos próximos módulos. E o que são editais? Né? São processos seletivos de financiamento de projetos, que são uma forma democrática de financiar, porque qualquer instituição pode se inscrever, obviamente dentro dos critérios apresentados no editais, mas eles são abertos para que o público em geral possa apresentar uma proposta. E fundações ou financiadores ou empresas que estão buscando esses projetos abrem o processo seletivo não só como uma forma de democratizar o acesso a recurso, porque senão seriam cartas marcadas, né? Mas também como uma forma de mapear, de entender o ecossistema, quais são as prioridades, que tipo de projetos existem por aí. Então, fundações usam muito os resultados do edital, os projetos recebidos, para mapear e entender quais são as prioridades do setor social e da sociedade civil naquele momento e balizar suas decisões muito em função disso. Existe muito dinheiro disponível em editais, né? Um deles é o Prozas, é uma plataforma criada apenas para divulgar editais e conectar financiadores com empreendedores sociais. Somente nesse portal Prozas, no ano passado, foram mais de 1,5 bilhão de reais oferecidos em financiamentos. Prozas.com.br não é o único lugar onde você pode encontrar editais. Eu sugiro também acessar o portal da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Tem uma aba só sobre editais. Sugiro também acessar o portal do GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que também tem uma aba só sobre editais. Mas nem todos os editais estão listados nesses principais portais. Por exemplo, o edital atual da Brasil Foundation não está em nenhum deles, né? Então, como é que você encontra outros editais que não foram listados nessas plataformas? Eu sugiro ir no Twitter, usa o hashtag edital ou usa palavras-chave relativas ao seu tipo de projeto. Então, se você está procurando financiamento para projetos culturais, você pode colocar no Twitter e principalmente no Google, nesse caso também. Vamos supor a palavra-chave edital, projetos, cultura. E daí você vai ver o que está aberto. O Google tem uma ferramenta, caso você não conheça, no lugar de ferramentas você pode fazer a busca no Google por data. Então eu sugiro que você ligue essa ferramenta de data apenas para os editais listados nos últimos 30 dias ou na última semana. Então se você colocar as palavras-chave edital, projetos, cultura, ou edital, projetos, saúde, ou edital, meio ambiente, qualquer que seja a palavra-chave que seja relevante para a sua instituição. Coloca no Google, na ferramenta, apenas os recentes. Você não vai querer encontrar um edital que foi aberto há 2 anos atrás e já não existe mais. Então, é importante, se for usar o Google, habilitar a ferramenta de busca por data. Enfim, uma outra coisa que é importante entender, né? A inscrição para um edital leva tempo. Na verdade, quanto mais editais você se inscrever, vai ficando mais fácil, porque muitas das coisas pedidas são sempre as mesmas, né? É importante, inclusive, ter a documentação em dia. Em alguma fase do processo seletivo, você vai ter que fornecer esses documentos. Então, se você não tiver os documentos em dia, é possível que você perca a data da inscrição por não conseguir submeter os documentos. Então, geralmente, documentos pedidos são CNPJ, estatuto, ata, certidões negativas de dívidas, né, de trabalhistas ou tributárias, informações bancárias. Então, se você, por exemplo, uma vez a gente aprovou um projeto no edital e ele não estava com uma situação bancária regularizada, a conta estava bloqueada, a gente não tinha nem como financiar. E depois de meses a situação não se resolveu, a gente teve que cancelar o apoio àquele projeto. Então, olhe também essa parte de documentação e não deixe para a última hora, porque pode ser que o seu projeto esteja lindo e todo redondo e você não vai conseguir acessar o recurso por não estar com os documentos em ordem.
Além disso, bom, estrutura e fases do edital. Todo edital começa com algum tipo de processo de inscrição, que é um formulário. Atualmente, quase todos eles são online, então você submete o formulário pela internet. Alguns são por e-mail, mas geralmente são formulários eletrônicos. Além dessa fase da inscrição online, tem também a fase da verificação de documentos. Em alguns casos, os documentos são pedidos junto com o formulário de inscrição. Em outros casos, primeiro a instituição vai ler e pré-qualificar somente os bons e vai solicitar os documentos para os pré-selecionados. Muitos editais atualmente também estão pedindo, além de preenchimento de formulário e documentos, uma série de materiais de comunicação. Então, alguns editais, como foi, por exemplo, o edital do Movimento Bem Maior, pediu um vídeo de pitch. Você tinha que fazer um vídeo, acho que era de 3 minutos no máximo, dizendo por que você merecia aquele financiamento. Então, pode ser que você precise submeter fotos, vídeos, um vídeo especialmente feito para aquele edital, e então é algo que você vai precisar produzir em alguns casos. E alguns editais, e esse era o caso da Brasil Foundation, né? Em alguns editais vai haver uma visita técnica. Então, o que vai ser observado na visita técnica eu vou fazer um módulo só sobre visita técnica, mas tem uma série de aspectos que vão ser verificados nessa etapa do processo. Mas tudo começa com um processo seletivo, que é um formulário que eu vou estar ajudando vocês a preencher para que vocês tenham as maiores chances possíveis de passar para a próxima fase. Bom, além de onde vocês encontrarem editais, acho que inclusive é importante vocês criarem um hábito, uma disciplina, talvez até um alerta no seu calendário uma vez por semana, de lembrar de você dar uma olhada de quais são as oportunidades de editais abertos, né? Como eu falei antes, só o Prozas lista 25 novos editais por semana. Então, pega um dia da semana, talvez um horário do dia que você não seja muito produtivo, às vezes é logo depois do almoço, enfim, coloca um alerta no seu calendário, olhar editais. Então, naquele momento, toda semana, você dá uma pesquisada se tem algum edital que tem o seu perfil, o perfil do seu trabalho, a sua área temática ou a sua região, dá uma olhada nas oportunidades e lembrando que nem todo o edital é para você, tá? Requer tempo fazer a inscrição para esse processo seletivo. Então, para evitar o desgaste e desperdício do seu tempo e também do tempo do analista da instituição que vai estar financiando, para evitar o desperdício de tempo do lado deles, realmente reflita se esse edital é para você. Leia as regras. Outra coisa, dos maiores erros cometidos por quem escreve um projeto em editais é não ter lido as regras. Então, se você decidiu que você vai se inscrever em um determinado processo seletivo, o que eu sugiro para você, se você tiver acesso a uma impressora, imprime as regras daquele edital, pega aquela caneta fosforescente e vai grifando tudo que você acha importante. Principalmente, tem uma área que vai dizer o que nós não financiamos. Não financiamos projetos desse tipo. Por exemplo, não financiamos instituições religiosas, não financiamos partidos políticos, não financiamos empresas ou não financiamos projetos de indivíduos. Então, se você financiamos apenas instituições sem fins lucrativos, se esse for o caso do edital e você não se encaixar nesses critérios, não perca o seu tempo, porque você não vai ser selecionado. Em geral, em torno de 15 a 20% das propostas recebidas em processos seletivos não se encaixam sequer nos critérios. Então, assim, para quem se encaixa nos critérios, a boa notícia é que 15 a 20% da sua concorrência já está eliminada de cara porque não está encaixando nos critérios. Mas, além do que está explicitamente escrito do que não financiamos, é importante também prestar atenção em quais são os critérios de seleção, né? O que o financiador está buscando, procurar entender um pouco da personalidade institucional do doador.
Então, leia o edital. Se você realmente estiver sério em se inscrever naquele processo seletivo, eu sugiro que você leia as regras no mínimo 2 vezes ou 3 vezes, grifando e prestando atenção cada vez naquilo que está sendo pedido para não ter erro. Por exemplo, às vezes a instituição faz um trabalho excelente, que tem exatamente o perfil daquele financiador, mas o projeto não atende os critérios do projeto. A instituição se encaixa e o perfil é compatível, mas o projeto foi escrito de uma forma que não leu as regras. Então, por exemplo, no edital da Brasil Foundation, ao longo dos anos a gente decidiu que não financiaria fundos de bolsa, pesquisas acadêmicas, que o recurso não poderia ser usado especificamente, exclusivamente para construção de sede, ou exclusivamente para compra de veículos, ou exclusivamente para produção de eventos. Então a gente daí recebe um projeto que a instituição é fantástica, o trabalho é relevante, tem vínculos com a comunidade, a instituição tem uma série de méritos, mas chega no orçamento, eles estão pedindo o recurso para compra de um veículo. O projeto não vai ser aprovado, porque está escrito nas regras, não financiamos compra de veículos. Então, teve uma vez que era um projeto excepcional de moda, de capacitação de mulheres em corte, costura, etc. O projeto era para a realização de um desfile de modas, sendo que estava escrito especificamente no critério que não financiamos exclusivamente produção de eventos. E, enfim, o financiador tem uma razão, né, para ter estipulado certos critérios, né, no caso da Brasil Foundation, por exemplo, por não apoiar exclusivamente produção de eventos, é porque o efeito do recurso é muito curto. Então, assim que acabar o evento, na verdade, acabou o impacto da utilização do recurso. Então, cada financiador tem uma razão específica por ter estipulado um critério, mas não adianta você achar que o financiador vai mudar os critérios dele porque você precisa do recurso para uma determinada coisa. Então, infelizmente, você precisa se adaptar às regras daquele processo seletivo específico. Enfim, uma outra coisa, entender se você, por exemplo, vai inscrever um projeto para o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Além de ter lido as regras, no mínimo 2 vezes, eu sugiro também que você entre no site do financiador e estude o tipo de projeto que eles apoiaram nos últimos anos. Então, leia os projetos, entenda que tipo de perfil, o que eles buscam, qual que é o perfil, qual que é a linguagem, como é que eles descrevem aquele projeto, e você precisa talvez tentar apresentar algo com uma linguagem similar, com uma pegada parecida. Então você precisa procurar entender um pouco da personalidade institucional daquele financiador. Então, se o projeto, por exemplo, é para o Fundo Brasil de Direitos Humanos, talvez a linguagem seja uma. Se você está inscrevendo um projeto para um financiador corporativo, tem, por exemplo, agora um edital da Uber aberto. O tipo de coisa que a empresa vai estar buscando é diferente do que uma fundação independente que apoia direitos humanos está procurando. No edital que está aberto da Uber, por exemplo, eles têm um ênfase muito grande no formulário do projeto na comunicação. Eles querem saber quais vão ser as contrapartidas da marca, se a instituição tem assessoria de imprensa, na capacidade de comunicação, eles querem vídeos, fotos, querem entender como é que é a equipe de comunicação. Então, cada financiador está buscando um determinado tipo de característica, e para instituições que têm um histórico de financiamento de projeto ao longo de muitos anos, vale olhar o histórico do que eles apoiaram no passado, para você, por benchmark mesmo, para entender o que o financiador costuma procurar. E por fim, acho que é muito importante levar às vezes também os critérios, né? Então, se os critérios de seleção, por exemplo, são inovação, escalabilidade, sustentabilidade do projeto a longo prazo, talvez valha a pena refletir, assim, o projeto que eu vou apresentar é inovador? A proposta está coerente, né? É escalável?
porque cada vez mais é comum que o financiador vai estipular notas numéricas para cada um dos critérios. Então, se você não acha que você vai conseguir pontuar bem, por exemplo, na inovação, antes até de você apresentar o projeto, aquele que você já tinha na cabeça que você queria apresentar, será que é possível você modificar alguma coisa para que aquilo tenha um apelo um pouco maior em termos de inovação ou em termos da metodologia que você vai usar, ou no local onde a atividade vai ser executada, ou junto ao público-alvo, ou sobre quem está executando. Enfim, é importante entender, antes de você começar a preencher a ficha de inscrição, o que o financiador está querendo, porque você vai ter chances maiores de conseguir a aprovação do projeto se você conseguir entender um pouco do que aquele financiador está buscando, né? Para que você consiga adaptar o seu projeto àquela oportunidade específica. Bom, os próximos módulos vão ser especificamente orientando para o preenchimento de cada pedacinho do edital. Vai ter uma parte sobre resultados, indicadores, que eu acho que é muito importante. Muitas organizações não conseguem mensurar direito o trabalho que elas fazem, então eu vou fazer um ênfase muito grande nessa parte de mensuração de resultados e indicadores. Tem um outro aspecto também que vale ressaltar, né? Embora o edital seja um processo seletivo que tem uma lógica muito racional, de causa e efeito, tem uma parte técnica que é cronograma de atividades, orçamento, a própria mensuração de resultados, indicadores, tudo isso é muito técnico. A pessoa que vai estar lendo é um ser humano. E na filantropia, na decisão, na tomada de decisão, em doar ou investir em um determinado tipo de projeto, existe um componente emocional. Então, embora os critérios sejam técnicos e tenha notas e vai ter uma banca e tem um processo seletivo que é estruturado e racional, existe uma parte muito importante do processo de quem toma a decisão que é emocional. Então, tem partes do edital que é importante que você consiga criar nele algum tipo de storytelling visando uma conexão emocional com a pessoa que está lendo. Então, quais são as partes do edital que você pode criar esse storytelling? Talvez na missão, é onde você pode inspirar a pessoa que está lendo, no histórico de atuação da instituição ou do proponente, e no próprio contexto, né? Qual é o contexto onde o projeto está inserido? É possível você criar um pouco de storytelling e conexão emocional nessa porção do edital, e a gente vai falar sobre isso também. Mas enfim, então, resumindo, existem muitas oportunidades de editais abertos, onde encontrar no Twitter, no Google e nos principais portais como Prosa, GIF e ABCR. Quanto mais projetos você se inscrever, mais vai ficando fácil, né? A estatística vai ser muito difícil você se inscrever em apenas um edital no ano que você consiga aquele financiamento, mas se você se inscrever em 10, tem uma grande chance que você tenha pelo menos 1 ou 2 aprovados. A principal razão pelos quais os projetos são desclassificados é porque não se encaixam nos critérios. Então, leia os critérios com atenção e com isso você já bate pelo menos 15% da sua concorrência. Te vejo no próximo módulo.